E aí pessoal, Guilherme aqui. Primeiro vídeo no canal, tô tentando fazer alguns vídeos sobre algumas leituras que eu tenho feito, né? E vou testar aqui o formato bem amador, né? Sem grande produção, nada filmado com celular, então assim, a câmera vai ficar um pouco trêmula, né? Eu já peço de antemão um pouco de desculpas. Mas eu gostaria de falar desse livro, né? Que é o Stormfront, do Jim Butcher, que é o primeiro livro da série Dresden Files, uma série já muito famosa lá fora, né, principalmente nos Estados Unidos. Se eu não me engano, já estão com 15 ou 16 livros publicados na série. Ela é bem longeva. Esse primeiro livro foi publicado em 2000 e, e eu gostei bastante, por isso que eu gostaria de falar dele, né? Para quem não conhece, uma breve introdução, Dresden Files é uma série que mistura dois gêneros principalmente, que é o hard boil, né, que é histórias de detetive, noir. Quem já leu, por exemplo, o Dashiell Hammett, né, o Falcão Maltese, ou algum livro do Raymond Chandler, Longo Adeus, o Sono Eterno, né, alguma coisa assim. Ou já viu, por exemplo, o Chinatown, do Roman Polanski, tem uma ideia, né, que é aquele estilo detetivesco, né, e mistura junto com fantasia, né, uma coisa mais tradicional, por exemplo, fadas, vampiros, lobisomens, magos, né, magia, tudo isso. Só que daí nessa mistura é o que o pessoal chama muito de fantasia urbana, né, urban fantasy. E um dos grandes expoentes é essa série, né, do Dresden Files. Com essa mistura daí se passa nos dias atuais, né, em cidades, principalmente, por isso urbano, né. Então ele tem muito essa peculiaridade, esse gênero que surgiu, né, esse subgênero. Então, vai acompanhar mais ou menos a história desse personagem, né, que seria o Harry Dresden, né, que dá nome ao título da série. E ele é um feiticeiro. E dentro desse universo, ele, ele é meio que um feiticeiro, um detetive paranormal. Ele é contratado para... Ele faz trabalhos normais, entre aspas, né, achar pessoas desaparecidas, traições, todo aquele... Quem está mais ou menos acostumado com os clichês do gênero de detetive, né? E ele também presta serviços paranormais, né? Só que dentro da sociedade, a maioria das pessoas não sabem que existem seres sobrenaturais. Todo esse mundo não visto, né? Que as pessoas não veem. Então, para a sociedade, o Dresden é meio que visto como um charlatão. Só que, às vezes, ele presta trabalho para a polícia. Dentro da polícia tem uma pessoa que mais ou menos, não necessariamente acredita 100%, mas que ele ajuda com esses casos que realmente são um pouco esquisitos, que seria a detetive Murphy. E nessa história, basicamente ele vai ser contratado para investigar um caso de um desaparecimento de uma pessoa por uma mulher, e ao mesmo tempo que ele vai prestar auxílio para a polícia num caso de uma morte misteriosa, que seria um casal que estava lá no hotel, e simplesmente esse casal, assim, ele meio que o coração deles explodiu de dentro para fora, assim, saltou, e o Dresden, na hora, ele percebe que isso provavelmente é magia negra, alguma forma muito poderosa de magia negra. Então, esses dois plots, né, esses dois casos, vão mais ou menos que ser desenvolvidos ao longo da história. Daí, obviamente, no final se intercruzam, né? E, sim, o livro ele é muito bom. Eu gostei muito dele. Ele é muito interessante, assim, muito bem escrito. Ele, a- apesar de ser o primeiro livro do Jim Butcher, ele realmente se mostra um escritor muito seguro do que ele está fazendo. Ele é todo escrito em primeira pessoa, né? O próprio Harry narrando. Como é típico dos livros hardboiled, né, dos livros de detetive do gênero mesmo, então narração em primeira pessoa. E é
tudo visto do ponto de vista dele, né? Mas como livro introdutório, eu achei ele muito bom. Ele apresenta bem o universo, né? Os elementos do mundo do Dresden Files, os personagens. Então, além do Harry Dresden, que obviamente é o personagem principal e o grande destaque, né? Que é esse personagem cínico, né? Característica principalmente de livros no ar, né? Como a gente está falando, cínico, com várias tiradas, fazendo piadas, duplo sentido, referências pop, assim, realmente é um livro que você lê muito rápido, até porque os diálogos, tudo, são muito bem escritos e ágeis. Ele tem um estilo de escrita meio popcorn, assim, sabe? Aquele pipocão. Esses livros, se forem adaptados para filmes, para séries, seriam muito interessantes. Até tem uma série de Dresden Files, mas eu nunca assisti, mas eu sei que ela se desvia muito da série principal. Não foi muito. O pessoal que é fã da série de livros não gostou muito da série de TV, né? Enfim, mas são livros que têm muita ação mesmo, né? Os livros pelo menos esse primeiro livro, né? Eu li o segundo, depois eu vou fazer uma resenha. Mas, então, além do Harry Dresden, tem a Detetive Murphy, como eu já falei, apresentada aqui. Tem a Susan Rodrigues, que é uma repórter de um jornal que investiga casos também paranormais. Assim, é um jornal também meio sensacionalista, né? Seria nesse caso. E os dois meio que tem um flerte ali, mas o Dresden é aquele cara bem reservado, assim, né? Que evita muito os relacionamentos, ele não fala muito disso, mas aos poucos o Jim Butcher vai mostrando que o Dresden tem algum passado mal resolvido, né? Coisas que aconteceram com ele, com o mestre dele, algumas coisas assim que não é muito tocada, como ele narra em primeira pessoa. Esse é um estilo bem interessante do que ele faz. O Dresden, ele percebe que ele se desvia de coisas que ele deveria estar narrando, né? Ele não quer tocar em assuntos do passado dele. O porquê a gente não sabe, mas obviamente, ao longo da série, provavelmente ele vai explicar muito isso, né? Ele tá plantando coisas para mais para frente. Mas como eu falei, então outros personagens, né? Tem a Susan, o Murphy, o próprio Harry, tem o Bob, que é tipo ele já é uma pessoa morta, não, eu não lembro se ele é um feiticeiro, mas hoje ele vive só dentro de um crânio, assim, um crânio mesmo que fica na casa do Harry Dresden. Uma característica do Dresden, por ele ser um feiticeiro, ele não consegue ficar perto de objetos eletrônicos que eles queimam ou eles apagam facilmente. Então o Bob ele funciona meio que como uma enciclopédia que o Dresden chama quando ele precisa fazer poções, fazer pesquisas. É como se ele fosse um grande computador que sabe várias coisas porque ele viveu muitos anos atrás e ele acumulou um conhecimento muito grande, então ele sabe tudo de memória, o Bob. Só que ele, como falei, ele está confinado dentro de um crânio. Se o Dresden quiser, ele pode soltar ele por um tempo, mas tem o Bob é meio que um elemento, pelo menos nessa primeira história, ele é um elemento um pouco mais usado como um alívio cômico. Apesar de que a série toda, como eu falei, ela tem muitos momentos cômicos, né, de humor. Mas não é uma série de comédia, né? Ela tem os momentos. Ele mescla muito bem, isso que é o legal, ele mescla muito bem momentos de humor, momentos de tensão, momentos de ação, momentos de romance, tudo assim, de uma forma realmente muito sólida, como ele consegue fazer. Como eu falei, para ser um primeiro livro, tá muito bem escrito, assim, muito bem interessante como ele consegue apresentar esse mundo dele, né? E por último, um personagem que aparece bastante aqui, tem outros personagens, óbvio, né? Além de um pessoal de máfia que também vai acabar se envolvendo aqui. Tem um personagem muito importante que é o Morgan, que dentro da história aqui do world building do Dresden Files, mais ou menos existe o Conselho Branco, que seria tipo um Conselho Jedi, eu não sei, acho que a ideia é um pouco isso. E existem feiticeiros que meio que vão pro lado negro, né? Pra magia negra. E esse conselho, ele meio que todo tipo de magia que é usada no mundo, de alguma forma, algum feiticeiro usa,
eles têm meio que prestar contas ao Conselho Branco. É isso que é a ideia. Então, o Morgan é esse cara que meio que o caçador de a pessoa que vai atrás dos magos para verificar o que aconteceu e o que não aconteceu. Então, nessa história, por exemplo, como há o indício de que as pessoas que foram mortas naquele hotel, como eu falei no início do plot, foi usada magia negra. E o Morgan acha que foi o Dresden que é a pessoa que está assassinando essas pessoas com magia negra, porque isso a gente vai mais ou menos entender. O Dresden, o mestre do Dresden, a pessoa que treinou ele, morreu pelo próprio Harry Dresden, porque ele tentou ir pro lado negro e o Dresden quase foi junto, né, praticando magia negra. O próprio Dresden matou. Isso é um mini spoiler, né? Isso tá nesse primeiro livro mesmo, mas não é não é abordado aqui, não é desenvolvido aqui. Provavelmente tenho quase certeza que vai desenvolver pro resto da série, né, em algum momento. Então, o Morgan é outro personagem que acaba tendo uma importância muito grande. E o vilão principal dessa história, que a gente vai descobrindo, que é o cara chamado de Shadowy Man. Não sei, o homem nas sombras, o homem sombrio, né? Uma coisa, a tradução agora me foge um pouco, que aos poucos a gente vai descobrindo e obviamente vai levar ao final, todos esses plots e subplots vão ser amarrados de uma forma muito legal. E eu acho, assim, o final mesmo, assim, alguns acontecimentos, eu meio que já previ o que ia acontecer, assim, sabe? Aquele momento que parece que não tem mais solução, eu já estava ligado. Não, vai acontecer isso por causa tal, tal, tal. E realmente aconteceu. Então, o final ele é muito interessante, é muito legal, mas algumas coisas assim já percebi que ele ia utilizar ao longo da história que ele foi fazendo, que ele ia usar lá no final para reverter aquele momento que era um pouco parecia sem solução, né? Enfim, mas de forma geral assim, eu espero que tenham gostado, né? De forma geral, tô Tô tentando ver como é que vai ficar. Talvez a câmera tá um pouco trêmula, vou ter que arranjar um jeito de melhorar isso, mas eu queria alimentar o canal e falar sobre esse livro muito bom, assim. Então, resumindo, como um livro de estreia, eu achei ele muito bom, muito bem escrito, muito apresentando os personagens de forma muito interessante, com um estilo de escrita muito ágil, muito rápido de ler, bons diálogos, bom uma boa prosa, né? Personagens interessantes, muita coisa plantada aqui que eu tenho quase certeza, até principalmente pela fama da série lá fora, né? Que muitos dizem que ela vai ganhando um peso ao longo dos próximos livros e principalmente que ela vai melhorando, né? Várias coisas vão sendo desenvolvidas, então eu tenho muita coisa já plantada aqui nesse universo, né? Nesse world building vai ser usado lá na frente, mas como o primeiro livro, eu achei ele muito interessante, muito bom mesmo, assim, como introdução de universo, de escrita, muito interessante. Como eu falei, eu já li o segundo livro, vou depois gravar um vídeo, e mas eu ainda preferi esse do que o outro, mas eu vou deixar para falar isso depois. Enfim, livro muito legal, quem puder. Infelizmente, essa série não foi publicada no Brasil. Na verdade, esse primeiro livro foi publicado, se você procurar na internet como Frente de Tempestade, você vai encontrar. Ele foi publicado por uma editora chamada Underworld, mas eu não sei se faliu, o que aconteceu, só publicaram um livro e a editora mais ou menos sumiu faz alguns anos já. Não sei porquê, né? Existem uns boatos meio escusos sobre quais as pretensões da editora, mas enfim. E uns anos atrás a série foi anunciada que seria publicada pela editora Leia. Mas, como a gente sabe, hoje a Leia abandonou a série de fantasia, né? Ela não vai mais lançar nada. Então, tudo que eles tinham de fantasia eles deixaram pra lá, né? E eu não sei a que pé anda, se alguma editora pegou os direitos ou não, mas com certeza eu acho que cedo ou tarde alguma editora vai querer publicar, porque lá fora realmente virou um fenômeno de, de alguns anos para cá, né? Principalmente de alguns livros para cá. Como eu falei, já tem 22 anos de publicação, né? Esse livro é de 2000.
E cedo ou tarde alguém vai, eu imagino que alguém vai pegar no Brasil para publicar, mas por enquanto, se quiserem em português, dá para encontrar, eu acho, na internet, nos sites aí que revendem. Mas fica a dica, né? Quem quiser. Ah, outra coisa. Quem não lê inglês, eu acho que é um livro bem interessante, assim, para quem quer começar a ler inglês. Ele não é muito difícil. Eu tenho um inglês mais ou menos médio, né? Não tenho inglês avançado, mas eu consegui ler ele de forma tranquila. Eu li, você entende praticamente tudo, assim, quem tem um inglês médio e até para quem está iniciando, eu acho uma boa pedida. Como eu falei, ele não é uma prosa muito rebuscada, ele é um autor bem direto, bem pipocão, assim, né? Bem popcorn. Então, consegue ler muito, muito facilmente. Eu, pelo menos assim, na minha experiência, eu não tive muita dificuldade de ler ele, não. Beleza? Quem gostou, eu peço que dê um joinha, se inscreva no canal. Vou tentar ajeitar a câmera para a próxima para não ficar tremendo. Você fica um pouco chato para quem está assistindo. Mas se você ficou até aí, espero que tenha gostado. Deixe o seu like aí, deixe o seu comentário principalmente. E a gente se vê até. Tchau.